estou sendo um psicoterapeuta há mais de 40 anos. Eu quero lhe dizer que, além da neurose, além da psicose, existe uma doença terrível. De fato, é uma doença nefasta que Jean-Yves Leloup, Pierre Weil e eu denominamos de normose. Patologia da normalidade. E eu devo dizer que, e talvez esse seja um dos encantamentos desse grande encontro TED, laçador, é que a normose está sendo pontuada desde o início. O que é a normose? São hábitos, atitudes, um conjunto de comportamentos dotados de consenso social, patogênicos e patológicos em algum sentido, em alguma medida. A guerra legal, por exemplo, é um exemplo, talvez, o mais mortífero do que é a normose. Até onde eu posso compreender, existem dois fundamentos, os mais importantes da normose. Um é o situacional, sistêmico. O outro é o evolutivo. O sistêmico, o situacional, diz respeito ao fato de que nem sempre a normose existiu, nem sempre ela existirá. A normose é uma doença típica de momentos em que nós convivemos dentro de um contexto onde predomina a violência, a falta de escuta, a falta de cuidado, a falta de responsabilidade, onde predomina a corrupção, a desumanidade, numa só palavra, o egocentrismo. Então, ser normal é se adaptar a um sistema doente e mantê-lo. Eu tenho sido um operário há mais de 31 anos da Universidade Internacional da Paz, Unipaz. E as pessoas pensam que paz é estar numa boa, que paz é ausência de conflitos. Não! Paz é bom combate. O oposto da paz, como afirma a sabedoria chinesa, é estagnação. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? Há que militar pela paz. Mas com outras armas. As armas da consciência, da responsabilidade, do amor compassivo. Então, da mesma forma, saúde não é ausência de sintomas. Às vezes, a pessoa saudável é aquela que tem capacidade de apresentar sintomas. Sintomas conscientes. Às vezes até mesmo um desespero consciente, lúcido. Uma indignação justa. Isso me faz lembrar de uma parábola familiar. Quando a minha filha, Isabela, tinha 5 anos, e hoje ela tem 34, e tem um garotinho de 8, a mãe lhe perguntou: qual a princesa que você mais gosta? A gata borralheira, Cinderela, a bela adormecida? Ela pensou e respondeu: eu gosto de todas as que desmaiam. Eu também. Eu também. Eu respeito muito pessoas que desmaiam. Às vezes, porque tem a sensibilidade de sentir na própria pele a dor
as contradições que os normóticos não sentem. Pessoas que me procuraram com a doença do pânico, por exemplo, todas eram pessoas sensíveis, para não dizer sensitivas, que captavam, que tinham portais abertos à percepção. Um medo que não é apenas o seu medo, é o medo do sistema familiar, é o medo de uma humanidade num grupo de risco de extinção, é o medo de animais sendo dizimados, de florestas sendo desertificadas. E essas pessoas desmaiam. Eu respeito muito pessoas denominadas de psicóticas e de neuróticas. Nem todo mundo tem competência para enlouquecer. É por isso que na África, as pessoas que são consideradas loucas são também consideradas santas, porque elas são como um para-raio que capta as contradições culturais, sistêmicas. E às vezes naufragam. E como já disse Leng, a diferença entre um santo e um louco é que o santo sabe nadar onde o outro não sabe e naufraga. Talvez essas pessoas, pelo menos em grande medida, que nós chamamos de psicóticas, sejam santos fracassados. Eu respeito muito os neuróticos, que pelo menos têm a decência de ter uma dor de consciência, uma insônia. O problema é a normose, é a gente que não se importa. É uma desumanidade. Então eu penso, numa ocasião que eu vim dar um seminário aqui em Porto Alegre. E o taxista, ao saber que eu era um psicoterapeuta, me disse: doutor, eu tenho um problema na minha casa. O meu filho é bom. Ele é gentil. Ele se levanta para uma pessoa mais idosa sentar. Ele não xinga. Ele é bom. Ele é alvo de bullying. As pessoas caçoam, ridicularizam o meu filho. O que eu faço com o meu filho? Ele é bom. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer por normose? Então, eu devo dizer que todas as pessoas que eu respeito e admiro são todas desajustadas. Felizmente, como esse time fabuloso que organizou esse encontro. E nadam contra a correnteza. Nesse momento, há que sofrer de um desajustamento. Então, vocês falaram da normose, do machismo, do racismo, da homofobia, de diversas exclusões. Normose. Poderíamos falar da normose ambiental, a normose da ultra-especialização, que é uma pessoa que sabe quase tudo de quase nada. E que esse auditório está pegando fogo e cada um está olhando o mínimo mínimo e não percebe. A sua existência não tem um sentido. Nós estamos numa globalização inexorável. Uma pessoa que é meramente especialista é incompetente. Mas não se trata de fazer apologia do generalista, mas não são as funções dos computadores. Talvez haja um conceito nessa educação que aqui também tem sido apontada como sendo uma possibilidade de solução, que eu tenho chamado de vocação. É a voz mais profunda do desejo que nos trouxe a encarnação. É o que nos traz num palco como esse. É porque nós estamos honrando uma promessa que fizemos. Nós não viemos aqui apenas para um piquenique. Nós viemos contar uma história. E só você pode contar a sua. Se você não contá-la, ela se perderá.
Então, um fundamento da normose é o situacional. Há um outro muito importante, é o evolutivo. Também tem sido falado hoje. É a questão que precisamos nos fazer. O que diferencia a espécie humana de outras espécies? O que nos diferencia de um pássaro, de uma serpente, de um macaco? Eu penso num amigo nosso da Unipaz, um prêmio Nobel alternativo em economia de países em desenvolvimento, Manfred Max Neff, chileno. Quando eu conheci Mendonça, ele nos dizia que desde menino ele queria saber em que o ser humano se diferenciava das outras espécies. É inteligência? Não. É linguagem? Não. É cultura? Não. É humor? Não. E um dia, conversando com seu pai, a quem ele muito respeitava, o seu pai lhe disse: não será estupidez, meu filho? Acendeu uma luzinha e ele disse que se tornou o primeiro estupidólogo. A estupidologia é uma ciência que precisamos estudar. Ela se diferencia, por exemplo, da imbecilidade, que é absolutamente ingênua. Eu gosto de lembrar do Rolando Toro, o criador da biodança, um grande irmão, e ele nos dizia que é preciso ser um idiota hipotalâmico, ser um bom animal, dar férias para o córtex cerebral. A questão é a estupidez, porque ela se reveste de racionalidade. Uma pessoa pode ser altamente estúpida e altamente racional. Ter diplomas em universidades qualificadas. E fazer como uma pessoa que está falando sobre desenvolvimento, com gráficos, tabelas sofisticadas, como uma pessoa que está sentada no galho de uma árvore, serrando. Então, Einstein também dizia que para ele só tinha duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. E ele acrescentava, Einstein, com relação ao universo, eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas eu preciso dizer que eu discordo de Einstein e de Max Neff, embora os respeitando e considerando que eles estão apontando não para a característica da espécie, sim da normose. O ser humano não é da sua natureza a estupidez. Pelo contrário, nós nascemos para ser, para florescer, para servir. Então, eu prefiro pensar em Confúcio, que há 2.600 anos dizia que o que diferencia a nossa espécie de outras espécies é o inacabamento, é a incompletude. Nós não nascemos humanos. Nós nos fazemos humanos. Uma tartaruga nasce tartaruga, vocês já viram? E vai para o mar. Nós não. Nós nascemos inacabados. Por isso, dizia Confúcio, o ser humano necessita de educação. Vocês já ouviram falar de escola para tartarugas ou para tanajuras? É a educação, é o aperfeiçoamento, nós somos aperfeiçoáveis. E não se trata apenas de cultivar o cérebro, que desde o século XVII parece que é só desenvolver um adestramento racional. Não. Trata-se de cultivar as dimensões da alma, da psique, desenvolver inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência onírica dos sonhos, aprender a ler o livro da noite. Mas é preciso também desenvolver uma alfabetização consciencial. Desenvolver a consciência, de onde jorra os valores de uma ética com o coração. O próprio Confúcio, ele resumiu assim a sua longa existência. Aos 15 anos, orientei meu coração para aprender. Aos 30, eu plantei meus pés firmemente no chão. Aos 40,
não mais sofria de perplexidade. Aos 50, eu sabia quais eram os preceitos do céu. Aos 60, eu os ouvia com ouvido dócil. Aos 70, eu podia seguir as indicações do meu próprio coração, porque o que eu desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. O mesmo que os terapeutas de Alexandria nos diziam há 2000 anos. Você troca de roupa em 5 minutos. Leva-se uma existência inteira para trocar de coração. E essa é a tarefa. Nesse sentido, a normose se refere a uma estagnação evolutiva. São pessoas que não investiram no potencial mais propriamente humano. É por isso que eu gosto de confiar que a maior descoberta do século XXI será o ser humano. Agora, caso contrário, fica a pergunta: haverá século XXI para o ser humano? Nada menos que isso encontra-se em jogo. O futuro das novas gerações. Então, a normose é terrível, porque ela é insidiosa, ela é silenciosa. As pessoas não percebem. Não é fácil você se tornar um ser humano. Darwin não entendeu da evolução humana. Ele era um naturalista. Ele entendeu da evolução natural no ser humano. Mas o ser humano, como dizia Charles Chardin, é o espaço onde a própria natureza pode aprender a se conhecer, a se saber, a ser, a sorrir, a orar, a servir. Alguém pediu para o IP: fale-me de Deus. E o IP floresceu. Talvez só haja uma forma de falar do mistério da grande vida. É florescendo com os seres humanos que potencialmente somos. Então, eu quero ainda falar de uma história que nós contamos na Unipaz. Há mais de 30 anos, o Betinho aprendeu conosco essa história. Era uma vez uma floresta incendiada. E todos os bichos fugiam, todos. Menos um beija-flor, que pegava numa fonte uma gota d'água e jogava no meio do fogo. E voltava resilientemente, outra gota, e jogava no meio do fogo. E voltava com paciência. As asinhas já queimadinhas, jogava no meio do fogo. Um tatu fujão, vendo aquilo, disse: mas, ô beija-flor, você acha que com essas ridículas gotinhas você vai apagar esse fogaréu infernal? E o beija-flor responde: eu sei que não, amigo tatu. Agora eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos todos muito cansados de revolucionários. Gente que quer mudar o mundo, a sociedade. Às vezes com boas intenções, mas sempre de uma maneira arrogante. Porque sem ter antes se transformado. Não é nossa tarefa mudar o outro, nem o mundo. Cada um de nós é um pedacinho de praça pública. E a primeira responsabilidade é introduzir um pouco de paz, um pouco de ordem, um pouco de amor nesse pedacinho de mundo que o grande mundo confiou a cada um de nós. E se nós não fizermos isso, onde poderemos ser facilitadores de transformação? Por isso as revoluções fracassaram e continuam fracassando. Eu gosto de falar da conspiração, que é respirar conscientemente, consigo, com o outro, com os outros, com o mundo e com o mistério. Eu recomendo um livro, A Conspiração Aquariana, de Marilyn Ferguson, que estudou muito esses movimentos espontâneos, transinstitucionais, a partir de Mahatma Gandhi. O beija-flor não tem nenhuma ideologia, ele não tem bandeiras, ele não está culpando ninguém, ele não está empurrando ninguém, ele faz a parte dele. Isso nós podemos fazer. Nós podemos ficar de pé. E nós podemos fazer a nossa parte. Aliás, desde a manhã eu estou vendo beija-flores que vieram,
cada um falando da sua gotinha d'água. E todos que estão nessa sala, todos, em algum momento estarão aqui, não precisa ser nesse palco, mas no palco da sua história de vida, contando a sua história e levando a sua gotinha d'água, porque sempre podemos acender uma vela ao invés de apenas reclamar da escuridão. Então eu quero concluir dizendo que é tempo mesmo de repensar. É tempo também de não pensar. Meditação. Porque quando a nossa mente se esvazia, a nossa taça transborda. É tempo de renovação. Eu adoro poetas. Eu creio que a gentileza, o amor compassivo e a poesia ainda salvará o mundo. Eu quero concluir com um poema da Cecília Meirelles. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplique teus olhos para verem mais. Multiplique teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Crie outros para outras visões. Destrói os braços que tiverem semeado para que se esqueçam da colheita. Ser sempre o mesmo. Sempre outro. Mas sempre alto. Sempre longe e dentro de tudo. Muito obrigado.